Buenas, gente, que estejam todos cansados de tanto estudar e trabalhar, né? Muito, né? Conversar, né? Dentro desse período aí de isolamento para o trabalho e o estudo, né? Que é o que todos estamos fazendo. Povo, corrigindo então, né? Nesse vídeo aqui iremos corrigir os exercícios que ficaram da última aula sobre coroa circular, setor circular, sobre o arco, né, para a gente poder encaminhar algumas atividades sobre circunferência e também que tem aqui, e darmos prosseguimento aí no cálculo de área e alguns desafios para um trabalho que vai em anexo, 10 probleminhas para vocês me entregarem na próxima sessão. Então, 10 problemas sobre cálculo de área para vocês me entregarem, certo? Depois damos prosseguimento para volumes. Então, vamos corrigir então essa lista. Número 1. A planta de uma propriedade rural está confeccionada em escala 1:50. Estão lembrados, pessoal, em escala, primeiro aninho? Então, qual a área real em metros quadrados de uma composteira retangular cujas medidas na planta são 12:14? Então, é o seguinte, pessoal, visto de cima, nós temos uma planta de uma composteira onde no desenho ela mede 12×14 centímetros. E então a pergunta é: qual é a área desse retângulo real? Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Transformar essas medidas em centímetros no desenho para as medidas reais dessa composteira a partir da escala de 1:50. Então o que a gente tem que fazer aqui? Estão lembrados do macetezinho do ano passado? Qual era o macetezinho do ano passado? Conhecer Zezé? Não. Conhecer Dedé? Não. Conhecer Mussum? Não. Conhecer Zacarias? Não. Era conhecer quem? O famoso quem? Didi. Por que conhecer o Didi? Porque Didi é o cara aqui no nosso problema de escala. Porque se eu vou diminuir, eu divido, diminui, divide, diminui, divide, diminui, divide, diminui, divide. Então, se eu vou diminuir, divide, diminui, divide, diminui, divide, diminui, divide. Se fosse o Alok, já fazia uma música, né? Então, vou diminuir aqui? Não. Então, vou usar Didi? Não, não vou usar Didi. Vou usar Dedé? Não. Eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber Didi, porque se eu vou diminuir, divido. Mas, senhor, eu não vou diminuir. O que eu vou fazer, então? Aumentar. Então, se eu vou aumentar, eu vou fazer o quê? O contrário do Didi é multiplicar. Então, vou fazer uma conta de vezes. Quem vezes quem? A medida vezes a escala. Então, cada uma delas. 12 centímetros vezes a escala, que é 1:50 aqui, ó. Então, 12 vezes 50, 600 centímetros, 6 metros. 14, que é outra medida, vezes a escala. 14 vezes 50, 700 centímetros, que é 7 metros. Então, qual que é a dimensão real da composteira? 7×6. Então, se é 7×6, qual que é a área? 6 é 7, 42 metros quadrados. Então, resolvida número 1. Agora sim, o mais interessante. Uma coroa circular? Eu estou vendo uma coroa circular? Sim, porque eu estou vendo dois círculos concêntricos, 2cc. Então, dois círculos concêntricos, um menor, óbvio, e um maior. O que é concêntricos? Que tem o mesmo centro. Então, se eu tenho uma coroa circular, o que eu tenho que fazer para calcular a área da coroa? Então, vejam bem, sempre que eu estou falando área de coroa circular, eu tenho que imaginar aquelas arruelas. Sabe aquelas arruelas? Né? Quem já viu uma? Que tem um orifício bem em seu centro. É como se fosse uma coroa circular de 2 raios. Tá bem? Eu tenho 2 circunferências, uma interna, que é apenas uma circunferência, e uma externa, que foi um círculo e depois virou outra coisa. Virou o quê? Uma coroa circular. Né? Então, para calcular a área dessa circunferência, eu tenho que fazer o quê? A área da circunferência grande, que é πr², menos a área da circunferência pequena, que é πr². O senhor está louco? Não, as duas são iguais, mas quem está notando a diferença aqui, que tem um R grande e um R pequeno. Então, se eu tenho um R grande e um R pequeno, quer dizer o quê? Que o grande se refere a
grande, é óbvio, até uma vaca com telecéfalo altamente desenvolvido, e o polegar opositor saberia responder essa daqui, né? Então eu tenho que pegar a circunferência maior, calcular a sua área, e depois calcular a área da circunferência menor e subtrair a maior da menor, é óbvio. Se fosse o contrário, dava negativo. Então, tem uma maneira muito simples, que eu também posso fazer esse cálculo de maneira direta, porque eu tenho π e tenho π. Então, eu posso fazer o quê? Isolar esse π aqui, ó. E fazer o quê? A área da coroa circular é igual a π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Tá bem? Então, eu posso fazer isso aqui conforme a última aula a gente estudou. Então, fica muito simples. O raio maior é 3 e o raio menor é 1. Então, vai ficar o quê? A área igual a π vezes o raio maior ao quadrado, que é 3, menos o raio menor ao quadrado, que é 1. Isso aqui vai ficar o quanto? 9 menos 1. 9 menos 1, uma conta dificílima, pega a calculadora. Depois de muitos cálculos, isso vai dar 8. 9 menos 1, 8. 8 vezes quem? Π. Então, a resposta é da área quanto? 8π. A calculadora de vocês, usando o Shift, vocês vão ter lá o π direto, né? Fazendo o cálculo da multiplicação, vocês vão encontrar, então, a área, 25,13 metros quadrados. Número 3, uma questão simples aqui, ó. Quase um retângulo, seria tudo muito fácil se fosse um retângulo, então eu não fiz um retângulo, é óbvio. Então temos um polígono, 1, 2, 3, 4, 5 vértices aqui, não um pentágono, porque não é uma região regular. Isso aqui, então, é um pentágono, né? Seria um pentágono se fosse regular. Isso aqui é um polígono qualquer, onde as medidas são todas diferentes uma das outras. Tá bem? Então, o que nós temos aqui, ó? Num primeiro momento, o que eu fiz aqui, ó? Separei, é óbvio que eu não botei essas linhas pontilhadas, isso aqui ficou meio fragmentado assim à toa, tá bem? Então, temos o que aqui, ó? Temos 3 figuras geométricas aqui que juntas formam uma figura. Quais são as figuras geométricas que eu tenho aqui que eu conheço? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo aqui, no número 1. Eu tenho também o que? Um triângulo retângulo aqui na número 3. E na número 2, o que eu tenho aqui, gente? É só virar a cabeça, virar o computador para o lado e eu vou ver que eu tenho aqui o quê? Um trapézio. Eu tenho um trapézio retângulo, ó. O trapézio retângulo aqui também. Não vou botar um E para não achar que é tudo triângulo retângulo. Então, olha só. Vamos para a pergunta agora. Após realizar todo o serviço de campo na coleta de dados sobre uma certa propriedade rural, você realiza o esboço com as dimensões e formato conforme o desenho abaixo. Então, aqui, ó, isso aqui é uma propriedade rural. Um terreno, né? A partir dos dados existentes no desenho, utilize seu raciocínio matemático, para quem tem, para encontrar o valor da medida do perímetro. Todo mundo sabe o que é perímetro. Perímetro, ó, aqui, ó, para quem consegue entender aqui a epistemologia da palavra, né? Então, seu significado peri, que é externo, é por fora, é contorno, peri, né? Peri, né? E metro, óbvio, metro vem de medida, então é a medida de fora, a medida da parte externa, né, pessoal? Então é o contorno, é a medida então do perímetro que a gente está querendo calcular aqui e mais a área total dessa propriedade. Então são duas coisas. Bom, o que é perímetro? Todo mundo sabe que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica plana. Então, perímetro é simplesmente somar tudo aqui. Opa! Como que vou somar A com 28 e D com 28? Então, é óbvio que eu não ia dar tudo de mão beijada. Temos que fazer alguns cálculos para encontrar a medida do perímetro e depois calcular a área, certo? A gente está vendo aqui, né? Dentro dessa figura que eu fiz aqui, vamos apagar umas coisinhas aqui, né? Vamos apagar aqui, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. A gente está vendo que se eu tenho triângulo retângulo, ó, eu tenho aqui triângulo retângulo. Onde é que está o ângulo reto do retângulo aqui? Então, eu tenho o 32 junto ao ângulo reto e o D junto ao ângulo reto. E lá ao lado oposto está quem? A tia. Qual tia? Aquela nossa tia hipotenusa. Hipotenusa, que também significa aquela que está oposta ao ângulo reto.
E cateto significa aquele que está junto ao ângulo reto, né? Então, cateto é aquele que beija, que dá um beijinho no ângulo reto. A hipotenusa está lá do outro lado, afastada. Então, ela é a única que não toca o ângulo reto. Por isso que ela tem um nome diferente. E por isso que os outros dois se chamam cateto. Eles têm o mesmo nome porque eles tocam o ângulo reto. Cateto significa isso, aquele que está junto ao ângulo reto. Tá bem? Então temos que aplicar quem aqui? O famoso mentiroso Pitágoras. Então, seguindo, pessoal, vamos lá na 1, né? Um triângulo retângulo 1. Ó. Temos a hipotenusa e os dois catetos. O que Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui, quem é a hipotenusa? 36 ao quadrado vai ser igual ao quê? 32 ao quadrado mais d ao quadrado. 36 ao quadrado, 1296, igual a 32 ao quadrado, que é 1024, mais d ao quadrado. Aqui temos que separar os touro dos boi, né, gente? Então, temos que separar, fazer a contagem separada. Então, separar o que é touro e separar o que é boi. Então, nós vamos juntar tudo que é número para um lado e tudo que é letra para o outro lado. Fazendo isso, os sinais vão ficar trocados e vai sobrar quanto? 272 bois. Né? Então, aqui, vamos fazer de conta que seja bois. Né? Então, d ao quadrado igual a 272. O que eu tenho que fazer aqui para resolver esse problema? Eu tenho que pensar um número que elevado ao quadrado de 272. Se eu não consigo pensar isso, tem um modelo matemático que resolve isso, que é que raiz quadrada de 272. Então, a gente vai encontrar que d é igual a 16,5 metros. Então, já temos a medida d. Certo? E agora, então, vamos para a medida A. Né? Também Pitágoras, né, pessoal? Triângulo retângulo, hipotenusa é 17, cateto é 8 e cateto é A. Então, vamos para Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é 17 ao quadrado, igual a 8 ao quadrado mais A ao quadrado. Aqui dá 289, aqui dá 64. Fazendo aí a separação dos bois e dos touros, temos A ao quadrado igual a 225. Que número que é elevado ao quadrado a 225? 15. Por quê? Porque raiz quadrada de 225 é igual a 15. Certo? Certo. Aqui, na verdade, pode ser que alguém aprendeu assim, ó. Como é que eu elimino esse quadrado? Né? Como é que se elimina uma coisa elevada ao quadrado? Fazendo o quê? A raiz quadrada, porque raiz quadrada significa que tem um 2. Eu corto isso aqui tudo fora e sobra só o A. E aí uma regra matemática diz o quê? Que tudo que eu faço de um lado do sinal de igual, eu também tenho que fazer do outro. Então, na verdade, é por isso que é elevado na raiz quadrada, certo? Então, aqui dá 15. Olha, já podemos calcular quem? O perímetro, a soma de todos os lados. Porque já calculamos o D e já calculamos o A. Basta agora somar, então, quem? 8 mais 12 mais 32 mais 16,5 mais 28 mais 15, que deu 111,5 metros. Então já respondemos um pedaço. Perímetro, 111,5 metros. Agora, então, vamos calcular a área disso tudo. Vamos lá, área 1, que é um triângulo. Agora, o que é? Buscando o material de vocês, vocês viram lá que a área de um triângulo é fazer o quê? Ela é a metade da área de um retângulo. Então, é como se tivesse um retângulo aqui, ó. Vamos traçar uma reta aqui, ó, com um ângulo reto aqui, ó. A gente teria um retângulo, onde aqui teria 32 e aqui 16. Então, é só fazer 32 vezes 16,5. Só que é a metade, então eu divido por 2. Sobra 264 metros quadrados. Né? Vamos conferir, 32 vezes 16,5, que a gente vai por 2, 264, certo? A3 também é um triângulo, então A3 também fica fácil, ó, como se fosse um retângulo, né? Só que dividido por 2, então é 15 vezes 8 dividido por 2, ó, 15, a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2, né? 15 vezes 8 dividido por 2, 120, 60 metros quadrados. E agora, então, o que sobra aqui no meio, gente? Aqui no meio, ó, a gente tem um trapézio. Vamos fazer de outra cor aqui, amarelo.
Aqui, amarelo ficou ruim. Então, por isso que eu vou fazer de amarelo, porque ficou ruim. Aqui, então, ó, trapézio em amarelo, né? Qual é a base maior do trapézio? 36. A base maior do trapézio é 36. A base menor do trapézio é 17. Qual é a altura do trapézio? 12. Então, temos tudo para calcular. A área desse trapézio está aqui, ó. A base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior, 36, mais a base menor, 17. Vezes a altura, que é 12. A soma disso aqui, vezes 12. Dividido por 2, 318. Então, temos as três áreas. Somando, 264 mais 60 mais o 318, 642 metros quadrados. Então, a resposta é 642 metros quadrados. Número 4. A número 4 é a baixaria, né, gente? Aqui eu fiz tudo errado. Ó. Poxa, quando é que já se viu uma construção de o oitão vai ter 90 metros de comprimento? Aqui eu forcei a barra. Né? Só se for um aviário gigantesco aí de quantos andares? 32 metros de altura. Isso aqui vai ter 8 andares, né, gente? Mas para fins de cálculo, então vamos imaginar que isso aqui exista. Né? Aqui é muito simples, né, pessoal? É só fazer aqui, ó. Eu tenho um retângulo aqui na base. Então, um lado vezes o outro lado, ou seja, 32 vezes 90, né? 32 vezes 90 vai dar 2.880 metros quadrados aqui, ó. 2.880 metros quadrados, um lado vezes o outro. Aqui eu tenho o que, pessoal? Um triângulo equilátero, porque ele disse aqui, ó, que é um triângulo equilátero. Então, se é um triângulo equilátero, eu posso fazer o cálculo aqui, ó. Porque se eu fizer um traço vertical exatamente aqui no vértice ao centro, eu vou dividir essa base em 2, ou seja, aqui vai ter 45 e aqui também vai ter 45, né, pessoal? E aqui é quanto? Aqui é 90. Então aqui também ficou fácil, né, pessoal? Ó, porque se eu dividir ele e fiz assim, é óbvio que calcular a área dele vai ficar fácil, né, povo? Metro ao quadrado, né? Então vamos seguir, né? E aqui eu tenho 90, que é 45, eu calculo essa medida aqui e calcularia a área. Só que isso é um trabalhão, né? Eu posso fazer isso aqui também, não tem problema. Só que lá no materialzinho de vocês, vocês viram lá que tem uma relação que já faz isso tudo aí. E diz o quê? Que a área do triângulo equilátero é o quê? A medida do lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo aqui os valores, né, pessoal? L é 90, né? Então, 90 ao quadrado vezes raiz de 3, né, povo? 90 ao quadrado vezes raiz de 3. Dá 14.000 e uma porrada. Dividido por 2, 7.014,8. Então, nós arredondamos 7.015. Então, a área total, somar os 2.880 mais 7.015, que dá os 9.895 metros quadrados. Número 5, outra coroa circular, né? Aqui é a Adriana, ó, a mãe da Valéria, né? Quer fazer um canteiro, né? Onde tenha flores no círculo menor, né? E na coroa circular ao redor, ervas medicinais, certo? Então eu tenho aqui um canteiro onde o raio é 8, né? E outro canteiro onde o raio é 7 apenas, né? Então quer-se saber a área da coroa circular. Então a fórmula da área da coroa circular está aqui. Substituo o raio maior e o raio menor. E eu vou ter, então, a resposta. A área, 47,12 metros quadrados. Aqui uma questão um pouco diferente, né, pessoal? Para a gente aplicar o raciocínio aí da circunferência, o comprimento da circunferência, a relação da circunferência com o seu diâmetro, né? Então tem-se uma pista de atletismo, forma circular. Então aqui, ó, a pista de atletismo de forma circular, né? Com o diâmetro medindo 80. Se o diâmetro mede 80, né, pessoal? O diâmetro é 80.
diâmetro 80, o raio, vamos fazer o raio aqui, o raio é 40, então aqui é diâmetro igual a 80 e o raio é 40. Um atleta treinando nessa pista deseja percorrer 10 quilômetros diariamente. Então é o seguinte, pessoal, temos uma circunferência, uma pista circular de raio 40. Quantas voltas eu preciso dar para fazer 10 quilômetros numa pista de 80 metros de diâmetro ou 40 metros de raio? Tá? Então, olha só, como ele percorrerá pelo perímetro de circunferência, temos que saber quantos metros tem uma volta completa. Né? Se a gente sabe quantos metros vai dar uma volta, eu vou saber quanto é que vai dar 10 quilômetros. Então, aqui o nosso francês, o Pierre, né? E a gente tem dois desses franceses fedorentos. Olha só, comprimento da circunferência é 2πr, ou comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro, porque o diâmetro é o dobro do raio, 2 vezes o raio. Né? Então, vocês podem optar por fazer com essa relação, comprimento da circunferência igual a π vezes o diâmetro, ou comprimento da circunferência igual a 2πr. Substituindo as informações, eu vou ter que uma volta completa, indiferentemente qualquer uma das duas vai dar o mesmo resultado. Cada volta na pista tem 251,32 metros. Então eu faço o quê? Pego 10.000 metros e divido, que é o meu total, e divido por quantos metros tem uma volta completa. Isso vai dar aproximadamente 39,8 voltas, arredondando, né, voltas completas, que eu estou pedindo aqui, ó, número mínimo de voltas completas. Então arredondo para mais 40 voltas. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Então é o seguinte, ó, um trabalhador qualquer lá está limpando um terreno com 6 metros de raio. Ele gasta 3 horas. Se o terreno tivesse 12 metros, 12 metros. Então vejam bem, um terreno de 6 metros e um terreno de 12. Que óbvio, né, gente? Então, se o cara gasta 3 horas para limpar um terreno de 6 metros de raio, é óbvio que ele vai gastar 6 horas para limpar um terreno de 12. É claro que não, que se fosse essa ridicularidade aí eu não ia botar uma questão dessa e fazer perder tempo. Então é só para vocês pensarem que as coisas numa circunferência não são lineares, elas não acontecem de maneira linear, ou seja, não é uma função, né, diretamente proporcional, porque aqui a gente está falando de raio, o que dobrou aqui foi o raio, mas a área aumenta em 4 vezes, tá bem? Então vamos para as contas. Olha só, temos que calcular o tempo que ele leva para limpar por metro quadrado. Então um terreno de 6 metros de raio, eu tenho uma circunferência então de 6 metros de raio, calculada de uma circunferência, πr ao quadrado. Então a área, π vezes o raio, 6 ao quadrado. Então ele leva 3 horas, ó, ele leva 3 horas para limpar 113 metros quadrados. Então vamos para o terreno de 12 metros quadrados, de 12 metros de raio. Então, área πr ao quadrado, π vezes 12 ao quadrado, 452 metros quadrados. Se vocês observarem, eu dobrei o raio no terreno. Mas a área aconteceu o quê? Quadriplicou. Então, o raio, à medida que eu aumento ele em dobro, o raio, a área vai aumentar em 4 vezes. Tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui é uma regrinha de 3. Para cada 113 metros quadrados, ele leva 3 horas. Ou seja, 3 horas para 113 metros quadrados. X horas para 452 metros quadrados. Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplicação em x, ou meios pelos extremos. X que multiplica 113, ou seja, 113x. 3 que multiplica 452, que dá 1.352, ou seja, 113x dá 1.352.
Quanto que vale um x? 1.356 dividido por 113. Dá exatamente 12 horas. Então, qual é o tempo? 12 horas. 8. Considere um quadrado com lado 15. Então, está aqui o nosso quadrado de lado 15 centímetros, inscrito. Inscrito porque ele está dentro, porque se estivesse por fora da circunferência seria circunscrito. Considerando π igual a 14 e raiz de 2 igual a 1,41, caso haja necessidade, determine a medida aproximada do comprimento da circunferência com arredondamento de uma casa decimal. Devagar, Samuel. A vantagem, gente, é que eu estou falando rápido, mas aqui vocês podem botar quantas vezes vocês quiserem para eu repetir. Eu vou repetir incansavelmente exatamente igual. É só assistir de novo. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Ó. Aqui está a circunferência, tá, gente? Então, observe aqui. Ó. Tem a circunferência. Eu não tenho informação nenhuma da circunferência. Eu tenho informação que tem um quadrado dentro dessa circunferência. Ele está inscrito nessa circunferência. E esse quadrado tem o lado 15. Poxa, mas esse 15 aqui também nos resolve, porque esse 15 não é o diâmetro da circunferência, nem o raio, tá? Nem essa diagonal do quadrado. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se eu descobrir a diagonal do quadrado, eu consigo descobrir o valor do diâmetro. E se eu conseguir descobrir o valor do diâmetro, eu consigo descobrir o comprimento da circunferência. Como que eu descubro esse diâmetro? Óbvio, se isso aqui é um quadrado e a diagonal está aqui e é igual ao diâmetro, eu vou aplicar aqui, ó, nessa diagonal, ela está dividindo esse quadrado e está formando o que aqui? Um triângulo retângulo. Então, se é um triângulo retângulo, eu tenho que apelar para o nosso Pitágoras. De onde era o Pitágoras? De Samos. Samos, uma cidade da Grécia, né? Tales de Mileto. Mileto é na Itália. Então vamos lá. Então a hipotenusa, né, pessoal, está aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado, né, igual a soma dos quadrados dos catetos. Dois catetos medem o mesmo valor, 15 e 15. Então dá 225, 225 e dá 450. Então a diagonal ao quadrado igual a 450, a diagonal vale 21,21 centímetros. Ou seja, o diâmetro é 21,21. Então, para descobrir o valor da circunferência, é só fazer o quê? Π vezes o diâmetro, ou, como a circunferência é igual a 2πr, tanto faz. Né? Então, se o diâmetro é 21, é só fazer π vezes 21, que dá 66,6 centímetros. Então, temos a resposta. A 9 é a mesma, né, pessoal, das outras, a coroa circular. Né? Região limitada por dois círculos concêntricos, então coroa circular, medidas distintas. Qual é a área da coroa onde os raios medem? O menor 10 e o maior 20. Então, o maior 20 e o menor 10. 20 ao quadrado, 400, menos 100, 300. Então, π vezes 300, 942,5 metros quadrados. 10. Um arco tem uma circunferência, ou melhor, o arco de uma circunferência é igual a 45 graus. Então, vamos fazer a circunferência e vamos fazer o centro e vamos fazer a pizza. E o que ele está dizendo? Que o arco tem aqui o ângulo de 45 graus. É isso que o problema está dizendo. Sabendo que o raio da circunferência é 10 centímetros, então aqui é 10 centímetros, a pessoa seria 10, aqui também é 10 centímetros. A gente quer saber o arco dessa circunferência. Qual é o comprimento aproximado desse arco? Então ele quer saber o arco. O que a gente tem que fazer aqui? Regrinha de 3, pessoal. Como assim, senhor? Uma regrinha de 3? Eu não entendo. Claro, gente, porque se eu quero saber o arco é o quê? É a medida desse comprimento aqui, ó, em curva. Ele quer saber o comprimento do arco, ó, dessa curvinha aqui. Entendido? Então isso aqui a gente pode resolver com regrinha de 3. Como eu resolvo isso com uma regra de 3? Simples assim. Regra de 3. Se 360 graus. O que é 360 graus? 360 graus, Samuel, é uma volta completa na circunferência. Então, se 360 graus é uma volta completa na circunferência, 360 graus é igual, ele compreende o quê? A 2πr, ou π vezes o diâmetro, tanto faz. Então, 360 graus equivale a uma volta completa, que é 2π vezes o raio.
quanto que vai equivaler 45 graus. Então, 45 graus equivale a L, que é o meu comprimento da circunferência, que eu não sei. Eu vou fazer aqui minha multiplicação em x, 360 vezes L, que dá 360L, e 45 graus vezes 2πr. 45 graus vezes 2πr. Ora, o que é o R? O R é 10, então já substituo o 10, o 2 e o π e o 45. Né? Então, como é que fica aqui? Ó, só para quem não entendeu, né? 360L é igual a 2πr vezes 45 graus. Só que esse R aqui, né, gente? Esse R aqui é quanto? Esse R ali é 10. Então, já substituo por 10, né? E aí, isso aqui vai dar quanto? Ó? 10 vezes 45 vai dar 450 vezes 2 vai dar 900. Então, o que vai ficar aqui? Ó? 360L é igual a 900. Igual a 900. 900 o quê? Π, que o Π está junto ali, né? Então, o que eu vou fazer aqui? L igual a 900 π dividido por 360. Então, eu vou fazer 900 π dividido por 360. Vai dar 7,85. Então, o comprimento desse arco aqui é 7,85 centímetros. Entendido? Número 11. Um fazendeiro precisou construir a parte de uma tampa de concreto para sua cisterna. Então, ele tem uma cisterna que deve ser redonda. Essa parte corresponde a uma semicircunferência. O que é uma semicircunferência, Bandão? É a metade de uma circunferência. Por quê? Porque é semi-metade. Ou seja, o setor circular de um ângulo de 180 graus. Então, tem um setor circular de 180 graus. Aqui, ó, metade de uma circunferência. O diâmetro da cisterna é de 3 metros. Então, o diâmetro aqui é 3 metros. Conforme o consultor fazendeiro. Sabendo que o custo da construção dessa tampa é de R$100 o metro quadrado. Ou seja, 100 pila por metro quadrado. Qual o valor gasto? Então, a tampa é uma semicircunferência. A tampa é só uma semicircunferência. Então, eu tenho que calcular a área desse arco aqui, desse setor circular. Então, isso aqui é um setor da circunferência, né? Então, eu preciso calcular a área do setor circular, certo? Então, como se calcular a área de um setor circular? Por essa fórmula e também por uma regra de 3, porque essa fórmula aqui é uma regra de 3. Por quê? Porque uma volta completa é 360 graus. E quando eu estou falando de área, a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, eu tenho o quê? Que 360 graus equivale a πr ao quadrado. Então, se eu tiver um ângulo de 180, ele vai valer uma medida x qualquer, né? Ou uma medida A de área, que é a relação que nós temos aqui, ó. Tá bem? Então, se vocês forem ver o seguinte, o que eu vou fazer aqui para vocês compreenderem, ó. 360 graus, a área, como é que calcula a área de uma circunferência completa? A área de uma circunferência completa é πr ao quadrado. Então, uma circunferência completa que é 360 graus, a área é πr ao quadrado. E aqui ele tem 180 graus, ou ele tem um ângulo qualquer. Um ângulo qualquer vai ter uma área tal, olha só. Então, se isso é assim, eu faço uma multiplicação em x, ó. Aqui vai dar o quê? A vezes 360, ó. A vezes 360, igual a quem? Πr ao quadrado vezes alfa, que é exatamente o que está aqui, ó, povo. Então, essa fórmula, que parece grande e complexa, é uma regra de 3, tá bem? Só substituir as informações. R quem? R3. Se R3, 3 ao quadrado. Alfa é 180. Então, é 9 vezes 180 vezes π dividido por 360. Isso total dá 14,14 metros quadrados. Se custa R$100 por metro quadrado, o custo dessa tampa, 1.414. Eu botaria uma lona plástica. Tá cara essa tampa.
última questão. Bom, aqui, ó, pessoal, calcule a área da região sombreada, outro setor circular. Então, aplicação da fórmula, porque eu tenho um ângulo alfa e tenho a medida do raio, né, e eu quero saber a área disso daqui. Então, a área do setor circular, πr ao quadrado vezes alfa sobre 360. O raio é 6, como está ali, 6 ao quadrado, vezes o ângulo, que é 40, sobre 360. A área, 12,6 unidades ao quadrado. Unidade de medida ao quadrado. Certo, gente? Espero que tenham entendido. Atividade da semana, então, trabalhinho com base nessas questões aqui para entregar, certo? Somente cálculo de área. Uns probleminhas para vocês pensarem. Então, não é mamão com açúcar. Tá? Pensem e resolvam e mandem para o meu e-mail os trabalhos resolvidos. Forte abraço!